chega, no meio da história de Israel, até o momento do batismo de Jesus no Jordão, onde Paulo refere as palavras de João Batista: eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. É interessante que João Batista, que Jesus chamou o maior dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista, disse isso de Jesus: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, que era justamente o gesto que o escravo fazia quando o dono da casa, o senhor da casa, entrava na casa. A primeira coisa, o escravo desatava as sandálias e lavava os pés do seu senhor, do seu amo. E esse que é o Senhor, que veio para a sua casa, e a gente lembra o prólogo do Evangelho segundo São João: veio para a sua casa, os seus não o reconheceram. Então, esse Senhor que veio para a sua casa, ele assume o gesto do escravo, do mais humilde dos servos, desamarra as sandálias dos seus discípulos e lava os pés deles. Então, esse pequeno gesto resume toda a obra da salvação de Cristo. Como a gente escuta no hino que São Paulo refere na carta aos Filipenses, ele se despojou de si mesmo e assumiu a condição de servo, a condição de escravo. Então, esse abaixamento, se descer até nós e se colocar na condição de nosso servo, que deve nos golpear profundamente nosso coração. Quando ele, depois, ao servir a mesa, entrega aos discípulos o seu próprio corpo e sangue como alimento. Ou seja, esse servo serve a si mesmo, entrega a sua vida, dá a sua vida. Tudo isso nos fala da obra redentora de Jesus, e que aqui Jesus continua falando dos discípulos, que assim como o Pai o envia, e o envia justamente nessa forma do servo, forma humilde, assim ele também envia os apóstolos. E como ele diz que nenhum servo ou nenhum discípulo pode achar que tem mais direitos ou que tem mais dignidades que o seu mestre, que o seu Senhor. Então, ele que se rebaixou até o último dos escravos. Quem é seu discípulo não pode fazer menos do que isso. Muitas vezes a gente se pergunta como é que nós podemos evangelizar num mundo secularizado como o nosso, uma cultura que decididamente caminha a passos largos para longe de Cristo, do seu Evangelho, para longe da fé. E fazendo isso, caminha para longe da própria humanidade. Como dizia Bento XVI, um humanismo sem Deus é um humanismo desumano. Usava esse oxímoron, um humanismo desumano. Então, ou como aqui lembrando essa pintura de Leonardo da Vinci que ele nunca terminou, ele deixou ela em forma de esboço, um desenho que ele fez para uma pintura que ele nunca terminou sobre o Natal, a cena da Natividade. Então,
Em primeiro plano aparece a gruta de Belém, Jesus, né, o menino, Maria, José. E depois vão aparecendo as figuras daquela noite, pastores, depois um pouco mais longe os magos. Mas aí o horizonte, né, aquele plano de perspectiva que era a grande descoberta dos renascentistas, né? Essa perspectiva ela vai se estendendo até um horizonte infinito. E aí Leonardo da Vinci coloca mais longe da gruta os homens se guerreando. E mais longe ainda, animais selvagens. E é o jeito dele dizer, quanto mais pertinho você estiver aqui desse menino, pode ser algo desprezível, um menino deitado numa manjedoura, tão simples, tão humilde, mas é aqui que você encontra a tua humanidade. Quanto mais longe você estiver dele, mais você se perde, mais perde a tua humanidade. Então, a gente está encontrando essa nossa cultura que caminha para longe do Cristo, que, como dizia o Concílio Vaticano II, o Papa São João Paulo II, é aquele que revela o homem ao homem, aquele que revela plenamente o ser humano ao ser humano. Indo para longe de Cristo, vai-se para longe de tudo que é humano. E aqui a gente nem precisa falar que a estação final de toda a lógica iluminista, iluminada, moderna, pós-moderna, etc., é o niilismo, né? Porque o próprio niilismo é até uma palavra elegante, um pouco disfarçada, onde a gente deveria dizer, aqui simplesmente a parada final é a substituição da cidade, da polis, pela barbárie. Tá? Então, nesse contexto, como é que o discípulo sai pelo mundo para evangelizar? Muitos de vocês experimentam esse dilema, estarem em um lugar hostil à fé e não saberem se falam, se calam quando escutam certas coisas. Então, o que falar, é claro que a gente deve falar, mas que linguagem a gente deve usar? Existe uma linguagem que é compreendida e existe uma linguagem que não é compreendida. E a linguagem que os primeiros cristãos falaram também no mundo hostil onde eles viveram, né, onde eles eram perseguidos pelo Império Romano, etc., era justamente a linguagem do mestre, a linguagem do amor que se traduz em serviço. Essa é a linguagem, esse é o anúncio do Evangelho, que é dito sem palavras, que faz com que a pessoa de coração aberto e sincero diga: quem são eles? Quem são esses? Existe um relato da conversão, um daqueles santos antigos com nomes complicados que ninguém mais conhece, né? Que até é bom a gente rezar para eles, porque a fila é curta, né? Ninguém mais se lembra deles. São Pancrácio, São Pafnúcio, São Panfilho, uma coisa assim. Que era um soldado romano, e eles faziam longas caminhadas, né? E lá pelas tantas eles estavam no meio de um lugar assim, todos eles com muita sede, e chegaram umas pessoas desconhecidas e começaram a dar água para os soldados. E os soldados ainda quiseram, em troca, né, dar moedas para essas pessoas. E as pessoas faziam um gesto que não precisavam, não queriam moeda nenhuma. E iam embora, e como eles, que claro, o soldado romano era a figura mais antipática da antiguidade, né? Eles disseram: quem são esses? Quem são esses que vieram aqui a troco de nada nos dar água? Né? E aí o general respondeu para ele, né? Não, esses são os tais que chamam cristãos. Eles
dizem que o Deus deles mandou eles fazerem o bem para todos, até para os inimigos, sem exigir nada em troca. E esse soldado aí exclama, né, se existe um Deus de verdade, esse é o Deus dos cristãos. E se existe uma fé, uma religião de verdade, essa é a dos cristãos. Né? Depois faz aí o seu catecumenato e vai morrer mártir, né? Fico devendo para vocês o nome dele, mas o importante é isso, né? É essa linguagem do amor transformado em serviço que alcança, que atinge todos e que nos faz realmente ser discípulos, né, daquele que não veio para ser servido, mas para servir. Vamos pedir essa graça na Eucaristia que vamos receber.